Agora, nós vamos falar especificamente da legislação que trata sobre educação ambiental. Qual é essa legislação? É a Política Nacional de Educação Ambiental. Ah, professora, a senhora vai dar a lei inteira? Na videoaula, não. Por quê? Se eu for colocar a lei inteira para você, eu vou simplesmente ficar lendo os slides. E isso eu acho que atrapalha muito a aula. Ler é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Você consegue fazer, eu consigo fazer. Na nossa aula em PDF, tem mais detalhado sobre o assunto da a Política Nacional de Educação Ambiental. E tem também um outro tópico que tem no seu edital. Aqui a videoaula é mais para você ter um entendimento, uma visão diferente da aula do PDF. Para quê? Para que as duas aulas se complementem e fique muito mais fácil para você resolver uma questão na prova, muito mais fácil para você entender a legislação, o conteúdo. Tudo que eu passei aqui é totalmente diferente do PDF, mas uma coisa vai complementar a outra. O que eu vou fazer? Sobre a política, eu vou falar o principal e vou descrever também aqui no quadro para você os pontos que você tem que ter mais atenção e as dicas para você estudar, tá bom? Então, ó, educação ambiental. Na Política Nacional de Educação Ambiental, lá no artigo 1, vai trazer o conceito de educação ambiental. Então, de acordo com a política nacional, educação ambiental entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimento, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Veja que aqui no conceito de educação ambiental, eu estou falando de qualidade de vida, e quando eu falo qualidade de vida, eu estou me referindo ao ser humano, ao homem. E a sustentabilidade, quando eu falo de sustentabilidade, eu estou me referindo ao meio ambiente. Ou seja, o ser humano, ele está incluso no ecossistema. Então, o ecossistema, a preservação do meio ambiente envolve tanto a natureza, com os animais, as plantas e tudo mais, os recursos naturais, os recursos hídricos, como o homem. É importante você ter esse conhecimento, porque a prova do concurso pode ser que ela não venha com a questão copiada e colada num trecho de lei. Ela pode vir diferente, ela pode trazer o conceito, pode trazer assim uma historinha, pode contar uma história, ela pode trazer uma questão bem abrangente. Se você não tiver a malícia de pensar um pouquinho fora da caixa, pensar assim, o que eu quero dizer com educação ambiental? Deixa eu lembrar tudo que eu estudei lá na aula da professora Patrícia. Ela falou do ciclo da água, ela falou dos resíduos sólidos, ela falou do não sei o quê, tal. Ela leu uma carta bem interessante, não sei o quê. Quando você tem toda essa bagagem, todo esse conhecimento, na hora da prova que você lê uma questão que não tem nada a ver com a legislação, você fala assim, vamos supor assim, pelo senso comum, você consegue acertar a questão pelo raciocínio, não é nem decorar, não é nem decoreba. Você não precisa decorar, professor, eu preciso decorar tudo o que é resíduo sólido, o que é isso, o que é aquilo, não sei o que, não sei o que. Não, você tem que ter principalmente a capacidade de raciocinar, de pensar, que é muito mais importante você saber pensar, raciocinar, do que simplesmente decorar o que está na lei. Outra coisa, quando tem legislação na prova, no edital, perdão, quando tem lei no edital, é batata, é tiro e queda que vai cair
texto de lei na sua prova. Ah, professora, lá no edital da DASA não tem nenhuma lei, tá dizendo assim, tem 3 tópicos. O segundo tópico tá dizendo assim, educação ambiental é política nacional de educação ambiental. Não tem nada de lei, só tá assim, política de educação ambiental. Eu preciso ler a legislação? Eu preciso estudar a lei? Precisa. Por quê? A Política Nacional de Educação Ambiental, ela foi criada a partir de uma lei. Então, se você for lá no que concurso pesquisar Política Nacional de Educação Ambiental, todas as questões serão questões que foram retiradas da lei. Então, isso daqui é uma lei. No próximo slide eu vou mostrar para vocês qual é a lei. Então, esse é o conceito de educação ambiental que a legislação trouxe. O que mais que é importante você saber da legislação, tá? Da Política Nacional de Educação Ambiental. É isso daqui, ó. A educação ambiental, ela pode ser de 2 formas. Ela pode ser de uma forma formal ou não formal, ou informal. Na lei, tá escrito assim, ó, não formal, tá? Não formal. Na legislação, você vai encontrar formal e não formal. Então, a educação ambiental, ela vai vir nas escolas, universidades, em pós-graduação. E na educação não formal, é aonde? Ações do governo, palestras, programas de televisão, maquetes, folders, panfletos, como é que chama? Agora esqueci. Aquelas placas gigantes que ficam na cidade. Tudo isso são formas de educação ambiental não formal. Então, quando você está assistindo sua televisãozinha, está assistindo lá um filme, desenho, alguma coisa, não na Netflix, tá? Na televisão normal. Ou até mesmo na televisão fechada, na Sky, na Net da Vida, essas coisas. Você está assistindo seu programa. Aí deu o intervalo. No intervalo, vem uma propaganda falando sobre conservação do meio ambiente. Ou você vê a imagem de uma pessoa segurando uma plantinha, né? Uma mudinha de planta. Ou você vê propaganda do Greenpeace, propaganda de ajude a contribuir para a preservação do meio ambiente, contribui, ligue para o número tal, deposite valor tal na conta tal para ajudar os animais marítimos, para ajudar as tartarugas, os leões marítimos, não sei o que, não sei o que. Isso tudo é uma forma que se utiliza para conscientizar a população a preservar o meio ambiente. Aqui que eles fazem? Mostram a imagem de uma baleia encalhada, uma baleia toda machucada com ferro que estava na água, ou animais marítimos presos em rede de pesca. Mostra a imagem de tartaruga machucada por algum objeto humano que estava na água. Mostra tartaruga sufocada com plástico, foca sufocada com plástico que o ser humano jogou na rua, jogou no rio, no mar, seja lá onde for, jogou na areia, na praia, e a água do mar veio, pegou e levou aquele lixo. Então, são várias as formas de educação ambiental. Então, temos a educação ambiental formal, que são aquelas que tem nas escolas, universidades, pós-graduação, especialização, e as não formais, que são ações, palestras, programas de televisão, maquetes, folders, panfletos, teatrinho. Quando eu era criança, eu nem lembro onde foi isso. Mas eu lembro que eu fui em algum lugar e tinha umas pessoas vestidas com alguma fantasia e elas cantavam uma musiquinha. Agora eu não vou lembrar da musiquinha. Eu não vou cantar também porque eu sou horrível para cantar. Mas era uma musiquinha que falava assim: jogue o lixo no lixo, não jogue o lixo no chão. Vamos deixar essa cidade brilhando como esta canção.
Era a musiquinha. Eu não vou cantar, tá? Porque... Mas a letra da música era essa. E aí eu lembro vagamente que era um monte de criança sentada no chão e tinha umas 4, 5 adultos, jovens, sei lá, vestidos com uma roupa colorida, vestidinho, né, colorido, balançando, não sei o que, cara pintada e cantando essa musiquinha, ensinando para as crianças que elas devem jogar o lixo no lixo e não no chão. E eu lembro disso, isso ficou na minha cabeça de vez em quando eu era criança, eu lembrava dessa musiquinha. Eu não lembro onde eu estava, eu não lembro por que que eu parei naquele lugar. Outra coisa que eu lembro que tinha alguma coisa a ver com aquela marca de papel Chamex, Chameguinho. Eu lembro disso só, mas eu não lembro onde era, que cidade era, o que que eu estava fazendo lá, o que que estava acontecendo, eu não lembro de nada. Eu só lembro dessa situação, eu sentada no chão, olhando para os adultos, cantando essa musiquinha. Jogue o lixo no lixo, não jogue o lixo no chão. Vamos deixar esta cidade brilhando como esta canção. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, as crianças, elas são educadas de várias formas. Com musiquinha, com desenho, com bonequinhos, né? Você coloca o fantoche e brinca com o fantoche com a criança, porque você estimula a criança a entender e a compreender o quão importante é fazer isso. E os adultos também. Os adultos, eles são educados de uma forma um pouquinho mais grosseira, vamos dizer assim, com uma imagem pesada de um animal morrendo, um animal ferido, um animal atropelado, a floresta pegando fogo, essas coisas assim que são um pouco mais chocantes. Mas são formas de educação ambiental não formal, ou seja, são educação ambiental fora da escola. Uma coisa importante que está na lei. A educação ambiental nas escolas, elas não podem estar incluídas no currículo escolar. Então, você não vai ver lá na escolinha do seu irmãozinho, do seu filho, do seu sobrinho, do seu primo, no currículo escolar dele, do ensino infantil, fundamental e médio, você não vai ver lá aula de educação ambiental. Não pode. A aula de educação é usada de outra forma. Como que pode ser usada? Às vezes a professora leva, sei lá, a aula vai ser uma aula extra, aula fora da sala de aula. E aí a professora leva as crianças para o quintal da escola e faz elas plantarem árvores, plantarem mudinhas. Então, essa ação de fazer a criança plantar uma árvore, plantar alguma coisa, colocar uma sementinha de feijão dentro do algodão e molhar. Quem nunca fez isso, né? Bota o feijão no algodão e molha. E aí vai nascer um brotinho de feijão. Isso são coisas que, quando nós somos crianças, às vezes nós vemos nossos pais fazendo isso, ou o professor. Olha, se você pegar uma sementinha de feijão, coloca no copinho com algodão e rega, vai nascer uma plantinha. Aí a criança, duvido que vai nascer uma plantinha. Aí quando a criança vê a plantinha nascendo, ela fala assim, nossa, tá nascendo uma plantinha. E a criança fica encantada porque nasceu um brotinho de feijão. Então, essas são as formas de educação ambiental. Aí você vê a professora levando as crianças a pegar o lixo, colocar certinho em cada lixeirinha, plantar uma árvore, regar uma árvore. Ó, a Patrícia tá na escolinha e plantou a árvorezinha aqui. Todo dia, quando a Patrícia for para a escola, depois, no intervalo, ela vai lá e rega a plantinha. Todo dia ela vai cuidando daquela plantinha. E ela vai criando um laço com aquela plantinha. E quando a plantinha crescer, der fruta, ela vai assim, essa plantinha fui eu que plantei. Eu que plantei essa árvore. Olha que legal, não sei o quê. As pessoas ficam mais próximas da natureza. E aí a criança planta a árvore cresce, dá fruto e ela pode consumir aquele fruto. Porque ela plantou a árvore, cuidou da árvore, preservou.
contribuiu para o meio ambiente e agora ela pode desfrutar do meio ambiente, desfrutar daquela árvore. Então, as duas coisas importantes são essas. Uma das mais importantes, na verdade, da legislação é saber a diferença dessa educação formal e educação não formal. Qual é o objetivo principal da educação ambiental? Para que serve a educação ambiental? A educação ambiental, ela tem um papel de consciência de preservação do meio ambiente. Então, através dessa educação formal e dessa educação informal, eu dou à pessoa, à população, ao indivíduo, a consciência da preservação do ecossistema. Lembrando, o ecossistema, eu estou falando dos animais, das plantas e do ser humano. O ecossistema é tudo. Então, toda vez que você for fazer alguma questão de prova que abordar o assunto de educação ambiental fora da legislação, tenha isso na sua cabeça. A educação ambiental tem o objetivo de conscientizar a população, o indivíduo, sobre a conservação e a preservação do meio ambiente. Para quê? Para garantir às atuais e às futuras gerações os recursos naturais da melhor forma possível. Se você hoje tem condição de beber água, de comer uma fruta, pegar uma coisa da natureza e consumir, ou até mesmo você está vestindo uma roupa, você tem cabelo lavadinho, bonitinho, você consegue fazer tudo o que você faz, é por causa da natureza. Não despreze a natureza. Suas escolhas de hoje vão refletir no amanhã. Não se esqueça disso, tá? Então, esse aqui é um resumão da legislação. Agora eu vou falar para você qual é a legislação. Então, vamos lá. A legislação que trata da Política Nacional de Educação Ambiental é a Lei 9.795 de 1999. Essa lei, onde eu encontro? Na aula do PDF, eu coloquei essa legislação no final da aula, mas você também encontra no Google. Vai lá, dá um Google, Lei 9795 de 1999, você vai encontrar essa legislação. Então, vamos lá. A legislação, vou colocar aqui de novo. Lei 9795 de 1999. Ela é uma lei curtinha. Ela tem 20 artigos no total, dá umas 3, 4 páginas. É rápida de ser lida, fácil, uma linguagem muito tranquila, muito fácil de você ler e entender, muito tranquila, muito de boa. O que é importante você destacar no seu estudo dessa legislação? Eu vou escrever aqui, ó. Princípios, ó, os princípios básicos e os objetivos. Ah, professora, eu vou deixar de ler a legislação inteira? Não, você vai ler tudo. Mas aqui é importante. Estou te dando dica de onde você tem que dar mais atenção. E por quê? Tem muita questão de prova, de concurso, que vai misturar esses dois. Vai dizer assim, questão X. Assinale a alternativa
que não corresponda a um objetivo. Que não corresponda. Certo? Que não corresponda ao objetivo. Aí tem lá letra A, letra B, C, D e E. Ela quer um que não é objetivo. Aí ela vai e coloca aqui, ela coloca um objetivo. Aqui ela coloca outro objetivo. Aqui ela coloca outro objetivo. E aqui outro objetivo. Lá na legislação você vai ver quais são os objetivos. Não vou trazer, porque senão eu vou ficar lendo para você. Ler, né? Vou estragar a aula. Aí nessa letra C, o examinador vai lá e coloca um princípio aqui no meio. Coloca um princípio. Aí ela pergunta assim: assinale a alternativa em que não corresponda a um objetivo. Ou seja, ela quer a alternativa que não é um objetivo da Política Nacional de Educação Ambiental. Aí ela traz desse jeito. Aí você vai marcar a letra C, porque é um princípio e ela falou que não é objetivo. Se ela colocasse assim, assinar a alternativa que é um objetivo, seria o contrário. Aqui seria princípio, 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 princípio e esse é o objetivo. Ah, esse é o objetivo, então eu marco. Então, princípios básicos e objetivos fundamentais, é bom você ler, escrever, escreve bastante, resolve bastante questão, porque eles fazem essa trocadilha. Tem muita questão repetida falando assim, pede os princípios e coloca objetivo. Ou pede objetivo e coloca princípio. Fala, não é princípio. Aí coloca lá, qual é 5 alternativas, só um é objetivo e o resto é princípio. Desse jeito, faz essa confusão. Por isso é importante esses pontos, tá? Vamos escrever aqui de novo. Eu estou apagando toda hora. 9795. Então, nós falamos dos princípios básicos e dos objetivos. Objetivos. Outra coisa que você tem que ficar atento é em relação ao ensino formal e ao ensino não formal. Porque também cai em prova questões falando disso. Vai misturar uma coisa com a outra. Vai misturar uma coisa com a outra. Mas você não vai errar. O que nós temos de diferente aqui, ó? A educação formal, ela está presente no ensino básico. No ensino básico. Que é o ensino básico, eu tenho o ensino infantil, tenho o ensino fundamental e o médio. Faz tanto tempo que eu saí desse aqui que eu nem lembro mais. Infantil, fundamental e médio. Eu tenho também a educação formal superior, que é a graduação superior. Eu tenho educação formal especial. Tenho educação formal profissional. E eu tenho a educação formal no ensino de jovens adultos. Ou seja, o EJA. Então, na legislação você vai ver isso. Vou fazer de novo mais bonitinho. Ensino formal, você tem o ensino básico, que é composto pelo ensino fundamental, ou ensino infantil, fundamental e médio. No ensino formal, você tem o ensino superior, ensino especial, profissional e o EJA, certo? Lembrando
que nessa educação formal não pode ser incluída a educação ambiental no currículo escolar, no currículo de ensino. Tá? Então, aqui, nessa parte aqui, ó, essa exceção aqui de não poder estar incluso no currículo é para educação básica, ensino infantil, fundamental e médio. Do nível superior e profissional é optativa. Pode ter ou pode não ter, tá? A proibição mesmo é para o ensino básico. Então, ensino formal, ensino básico, superior, especial, profissional e o EJA, certo? Agora eu vou apagar de novo, vou escrever tudo de novo. Agora vamos falar da educação do ensino não formal. O não formal. O ensino não formal, ele trata da sensibilização. Sensibilização da consciência da preservação do meio ambiente. Então, quando eu estou falando de ensino não formal, eu quero sensibilizar a população a preservar o meio ambiente, a cuidar da água, a cuidar do lixo, a tratar o esgoto, a fazer tudo isso que nós já estudamos. É a sensibilização. Onde ela está presente? Está presente em participações de empresas. Então, as empresas podem fazer atividades que tragam este ensino. Opa! Então, as empresas, elas podem sim falar assim, ó, vai ter a semana do meio ambiente, vai ter a semana da preservação da água, conservação da água. As empresas podem fazer esse ensino não formal. Escolas também fazem. Escolas também podem fazer. Universidades. Organizações. Organização não governamental. E aí, tudo que não é educação formal, de escola, de ensino e tal, é educação não formal. Isso aqui está na legislação, tá? Isso aqui é um resumo bem rapidinho, uma explicação rapidinha da legislação, porque não é difícil. Com base nas questões, eu percebi que tanto essa parte de educação formal e não formal, princípios, objetivos, são coisas que caem muito quando a questão trata da Lei 9.795, 9795. Beleza? Então, esse é o resuminho. Vamos colocar aqui tudo para você lembrar. Então, da lei 9795, você vai ler tudo. Sua tarefinha de casa. Leitura da lei. Nossa, escrevi horrível. Você vai ler a legislação todinha, ó. Leitura. Leitura. A lei é curtíssima, tá? Tem 20 artigos. Você vai dar mais atenção aos princípios, porque cai em prova, os objetivos, o ensino formal e o não formal. Ah, professora, significa que o resto da legislação eu não vou dar importância. Vai, porque pode ser que na prova da DASA tenha alguma diferença, né? Vai que a banca fala assim, ah, vou mudar um pouco o padrão. Cai muito questão desses tópicos, vou colocar outra coisa.
Só que depois desses tópicos aqui, você praticamente acaba a legislação. A parte mais importante, o corpo da legislação, o corpo da política, basicamente está aqui. Princípio, objetivo, ensino formal e não formal. Dentro do ensino formal tem umas características, dentro do não formal tem outras características, tem alguns incisos, alguns artigos, super curto, super fácil de ler, tranquilo de estudar. Então, tarefinha de casa, ler a legislação, grifar, marcar, fazer coraçãozinho nesses pontos, princípio, objetivo e o ensino formal e não formal. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai fazer exercício. Você vai praticar. Vai lá no QC, lá no que concurso, pesquisa, vai lá na abinha de buscar em questão, vai em buscar e coloca lá política nacional de educação ambiental e resolva todas as questões. Tem muita questão repetida, tem muita questão repetida. Tem questão que vai mudar só a posição das alternativas, tem umas que muda só uma coisinha ou outra, uma palavrinha ou outra. Muita questão repetida, de concursos diferentes, de bancas diferentes, para cargos diferentes. Você vai se importar com isso? De jeito nenhum. Você não vai olhar qual é a banca, você não vai olhar qual é o cargo, você não vai olhar qual é o concurso, você vai olhar a questão. Por quê? Esse assunto é muito específico. É muito específico. Se você for procurar questões deste assunto, da banca, da prova, do concurso, você não vai achar nenhuma. E o importante é você praticar. Então, não olhe, não se preocupe com a banca. Ah, é CESP, é FGV, não sei o quê. Não importe com isso. Procure resolver o assunto, ver o que é mais recorrente de cair em questões de concurso. Porque concurso não quer que você seja especialista, não procura especialista no assunto. Tanto que eu não sou especialista, você não é especialista, todo mundo entendeu o assunto. Todo mundo teve aquela coisa assim, ah, entendi, por que a gente tem que cuidar da água? Nossa, que legal, nunca tinha pensado desse jeito, nunca tinha visto essa matéria desse ângulo, nunca tinha prestado atenção nesse detalhe, nunca prestei atenção do porquê que é importante fazer isso. Nunca dei importância para o esgoto, nunca dei importância para o lixo que tem na minha casa. Eu sempre jogo de qualquer jeito. Ah, eu jogava papelzinho na rua, abria o chiclete, colocava o chiclete, jogava pelo vidro do carro. Ah, eu jogava latinha de refrigerante no chão. Ah, não sei o quê. Nunca tinha pensado nisso. É isso que a educação ambiental faz e o concurso quer saber se você sabe disso. Que se fosse para ser uma prova para especialista, você teria que ficar 3 ou 4 anos estudando só um assunto, pesquisando, fazendo um monte de pesquisa, para poder ter um título, para poder dizer que sou especialista em educação ambiental. Mas não é o caso. O nosso caso aqui é o quê? Entender o assunto, ler a legislação, entender a legislação, fazer a questão, acertar a questão, ser aprovado no concurso, ser nomeado, tomar posse e ser feliz. Nosso objetivo é esse, certo? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos resolver alguns exercícios. Por que alguns? Porque eu não trouxe muito exercício aqui, não. Eu trouxe só alguns para você ver como as questões são cobradas no concurso, tá? Mais questões no material em PDF e também vou preparar um material depois gigante com um monte de questão, com todas as questões de todos os assuntos que nós já vimos. Desde a primeira aula até a aula de hoje, teremos questões resolvidas, comentadas, de questões desde o começo da primeira aula até agora, para você treinar. Será uma revisão e exercício, certo? Então, para ficar bonitinho, para você não ficar muito confuso, vamos encerrar esse bloco com teoria e vamos dar início ao próximo bloco com resolução de exercício. Me aguarde que daqui a pouco eu volto.